pessoal do terceiro ano, aqui é a Prof. Daniele trazendo os conteúdos dessa semana de 11 a 15 de maio. Essa semana a gente vai conversar um pouquinho sobre as divisões da biosfera, com ênfase nos biomas, tá? Que são ecossistemas terrestres com características típicas de uma região, características de relevo, clima. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre eles. Bom, a partir dessa semana, a gente vai ter alguns encontros ao vivo. Vou agendar algumas lives, tá, com vocês. Pelo menos uma vez por semana a gente vai se comunicar, tá, ao vivo lá no YouTube. Mas igualmente eu vou sempre fazer esses vídeos explicativos, porque aí a gente tem o recurso da imagem, né, no vídeo. Então a gente vai ter esses dois mecanismos, tá? Vídeos e que eu vou disponibilizar o link lá na plataforma da Ionica e o chat, a live, né? E aí a gente pode se comunicar pelo chat. Então vamos começar. Primeiro, o que é a biosfera? A biosfera, ela é um conjunto, né, de todos os ecossistemas do planeta. Lembrando que esse conceito de ecossistema a gente já viu em aulas anteriores. O ecossistema vai ser, então, esse momento em que a gente junta os fatores bióticos e os fatores abióticos. Então, os fatores que têm vida, os seres vivos, e os fatores que não vão ter vida. Então, temperatura, clima, relevo, né, tipos de solo, enfim, todos esses fatores, né, quantidade de água, todos esses fatores que vão influenciar a vida dos fatores bióticos, tá? Então esse é o conceito de biosfera. E a biosfera, ela vai ser dividida em ciclos. Então a gente vai ter 3 biociclos dentro desse conceito de biosfera. Quem são eles? Os ciclos de água doce, que aí são chamados de liminociclos. Esses ecossistemas de água doce, então, vão envolver rios, lagos, cachoeiras, poças d'água, açudes, né? Todos esses ecossistemas que envolvam, então, a água doce. O outro biociclo é chamado de talassociclo, e aí ele vai, então, agrupar os ecossistemas de água salgada, então, mares, oceanos. Esses dois ciclos aqui, o límino e o talassociclo, a gente não vai ver as divisões dele agora, nesse momento especificamente, mas eles também são divididos, né? O liminociclo, por exemplo, ele tem uma divisão liminociclo de água corrente e de água parada. E o talassociclo, ele é dividido por zonas conforme a profundidade dos mares e oceanos. Então, a gente vai ter aí as zonas, né, com mais luz, com menos luz, e isso vai influenciar, então, que organismos nós vamos ter presentes nessas regiões, né, aqui nesse ecossistema de água salgada, já que mares e oceanos têm maior profundidade do que rios, lagos, né. Então, a gente vai ter essas subdivisões, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho das comunidades aquáticas na sequência aqui, mas a gente não vai ficar detido nas regiões, tá? E, por último, o epinociclo, que vai ter os ecossistemas terrestres, tá? E esse vai ser o foco do nosso estudo dessa semana, com os biomas, né? Esses ecossistemas terrestres, então, são chamados de biomas, tá? Nós temos aí, então, os 3 tipos de ecossistemas, né? Que vão englobar e fazer parte, então, da biosfera. Muito bem, então, dentro do liminociclo e do talassociclo, a gente vai ter as chamadas comunidades aquáticas, tá? E essas comunidades aquáticas, elas vão receber uma nomenclatura. Então, a gente tem 3 tipos de comunidades aquáticas. A comunidade chamada de plâncton,
Então, o plâncton vai ser o conjunto de seres vivos que não tem nenhuma estrutura especializada para vencer correntezas. Eles são organismos que normalmente eles não têm grandes habilidades de nadar. Eles vão ser elevados pela correnteza e na maioria das vezes eles não têm essas estruturas especializadas em deslocamento. Quem são eles? Tá? A gente tem dois tipos de plâncton. Os chamados fitoplâncton, e aí vamos ter as algas microscópicas, que a gente viu lá no segundo ano, quando no capítulo 15 do segundo ano, a gente tinha os protozoários e as algas, né? As algas, na antiga classificação, elas eram algas protistas. Né? Hoje a gente sabe, né, que esse reino protista, ele não é monofilético, então ele, na nova proposta dos domínios, ele fica então dividido em vários subgrupos, conforme o tipo de alga. E aí esses grupos de algas microscópicas então corresponderiam ou ocupariam essa posição de fitoplâncton nas comunidades aquáticas. O zooplâncton ele vai englobar os organismos heterótrofos de tamanho reduzido. Então, os protozoários, que são unicelulares, larvas, né, de vários animais. A questão das medusas, porque elas, a princípio, nadam, mas elas nadam sem muita direção, né? Então, muitas vezes elas são levadas pelas correntezas. E pequenos animais, como pequenos crustáceos, né? Então, todos os que não ficam fixos, nem vinculados à superfície, né, do ambiente aquático, mas não têm essa habilidade de nadar com eficiência. Então, esse seria o plâncton. A gente, quando vê cadeia alimentar, fala-se muito no plâncton, né? Nas comunidades, nas cadeias alimentares aquáticas. Principalmente do fitoplâncton, porque eles são os organismos produtores lá da cadeia alimentar, e os zooplâncton são aqueles que se alimentam diretamente do fitoplâncton e vão servir de alimento para organismos maiores dentro da cadeia alimentar. Então, a gente tem essa relação, né, de fito e zooplâncton, são os primeiros níveis da cadeia alimentar nos ecossistemas aquáticos. O segundo tipo de comunidade aquática é o nécton. O nécton ele vai incluir, então, os seres que têm esses movimentos ativos. Então, eles têm uma capacidade de movimento no ambiente aquático e eles conseguem vencer correntezas, tá? Quem são esses, então? Os peixes, mamíferos aquáticos, répteis aquáticos, né? Então, tartarugas, serpentes, das que vivem em ambientes aquáticos, crocodilos, jacarés, né? Então, os répteis aquáticos. Então, são exemplos aí de organismos nectônicos ou néctons. A comunidade é a comunidade dos bentos, ou dos organismos bentônicos. Então, esses organismos, eles vão viver fixos, é o caso aqui, né, das esponjas, que é essa figurinha que eu coloquei aqui, dos quinidários fixos, que são os quinidários do tipo pólipo, como anêmonas do mar, ou ainda organismos moluscos que não têm mobilidade, que é o caso das ostras, né? Mexilhões, então os moluscos bivalves, né? E ainda cracas. As cracas, elas são crustáceos fixos. Tá? Elas, então, são organismos que vivem junto ao fundo do leito do mar, como está aqui, ou do leito do ambiente aquático, né? E a gente vai ter os bentônicos móveis, só que esses móveis, eles normalmente dependem desse fundo para se locomover. Então, a gente vai ter aí os rastejantes, né, ou os de pouca mobilidade. É o caso da estrela do mar, caranguejos, siris, caramujos, esses moluscos, né, lesmas, que vivem, então, dependem desse fundo para ocorrer o deslocamento.
ok? Só para a gente ter uma ideia, né, da posição, então, dessas 3 comunidades aquáticas. Aqui em cima a gente tem o plâncton, no caso aqui fitoplâncton, representado aqui pelas diatomáceas, né, algas unicelulares. Tá? Aqui o zooplâncton, né, no caso aqui microcrustáceos, mas poderiam ser larvas, né? Depois aqui os nectônicos, tá vendo? Nectônicos, então aqui a gente tem uma foca, né, e peixes. E aqui no fundo a gente vai ter então os bentônicos, tá? No caso aqui uma lagosta, né, que está se locomovendo, mas a gente pode ter aí caramujos, enfim. Tá? Nosso objetivo dessa semana, que é o estudo do epinociclo, tá? O epinociclo, então, é dividido pelos biomas, né? Esses biomas, então, vão ser as grandes comunidades terrestres e elas vão ter condições ecológicas específicas. Então, a gente vai ter em cada região clima, quantidade de chuva, que é a pluviosidade, tipo de solo, né? Características de relevo específicos e que vão influenciar diretamente nos seres vivos, né, que vão viver nessa região. E aí, então, a gente vai ter também essa caracterização, essa tipia, né, específica também para os seres vivos. Então, a gente vai ter plantas e animais característicos dessas regiões em função desses fatores abióticos característicos. A gente vai começar estudando os biomas mundiais, tá? E depois a gente vai partir para o estudo dos biomas aí brasileiros, tá? Na semana que vem vocês vão receber uma atividade interdisciplinar, na semana que vem de 18 a 22 de maio. A atividade vai ser interdisciplinar, biologia, matemática e português, tá? E essa atividade ela vai ser sobre os biomas, principalmente os biomas brasileiros. Então, por isso até o objetivo desse vídeo, né, explicando um pouco dos biomas. Os biomas, pessoal, vocês vão encontrar no material de vocês no capítulo 35. Nas orientações do trabalho, na semana que vem, vai vir que páginas vocês têm acesso, vai vir também sugestões de sites que vocês possam entrar para ter maiores informações para resolver as questões da atividade, tá? E se vocês não entenderam alguma coisa, não só desse vídeo, mas de outros, vocês podem me mandar recadinho lá na Iônica, que eu respondo para vocês imediatamente. E como a gente vai ter as lives, vocês podem também anotar e me perguntar durante as lives. Então, a gente vai começar com os biomas mundiais, como eu falei. O primeiro deles é a tundra. A tundra, ela é uma região do nosso planeta bem próxima ao Polo Norte. A tundra ela vai ter, então, neve recobrindo todo o solo por quase todo o ano, exceto os 3 meses que eles consideram de verão. Tá? Esse verão ele vai ter uma temperatura máxima de 10 graus, não quer dizer que ocorra os 10 graus sempre. Então, em alguns momentos, dentro desses 3 meses, eles vão ter essa temperatura máxima. Por causa disso, por causa desse solo congelado durante o ano todo, nesse período de descongelamento, né, que é o verão, ele não consegue descongelar por completo. E aí a drenagem da água não ocorre. E a gente vai ter, então, formação de pântanos. Tá? Mesmo com esse derretimento, né, não é suficiente para a drenagem do solo, porque, na verdade, o solo ele fica congelado por várias camadas, né, abaixo. Então, isso dificulta. A flora ela vai ser bem restrita, né? Então, a gente vai ter, basicamente, plantas pequenas, musgos, gramíneas, pequenos arbustos e ainda a presença de líquens, tá? Lembrando que o líquen é uma associação mutualística onde a gente tem uma alga e um fungo ascomiceto. Então, a gente vai ter essa associação formando os líquens, tá? Por que musgos e líquens aqui no início?
porque como esse solo ele é muito difícil de ter cobertura vegetal, eles vão depender de organismos que tenham fácil disseminação. E musgos e líquens, eles se disseminam por esporos. Então, a implementação deles acaba sendo facilitada e eles vão ocorrer em maior quantidade. Esse solo, né, encharcado, vai causar, então, esse solo encharcado só superficialmente no verão, ele acaba não tendo a absorção correta da água e nesses locais a gente vai ter a chamada seca fisiológica. Então, as camadas mais internas do solo, como elas não conseguem absorver água porque elas passam congeladas na maior parte do ano, acaba impossibilitando a implementação de raízes mais profundas e por isso, então, esses vegetais de menor porte. E a fauna, então, a gente vai ter uma fauna bem característica, né? Renas, caribus, o boi almiscarado, aves migratórias, porque elas vão ter esse período longo de inverno, né? E o período de verão é curto, então elas vão migrar, elas vão passar a maior parte do ano fora, em regiões mais quentes, e elas voltam nesse momento aí dos 3 meses de verão. Nessa imagem, eu trouxe algumas situações que ocorrem lá na tundra. Então, aqui a paisagem durante o verão, vejam os pântanos, né, aqui formados, em função desse solo não conseguir absorver a água do derretimento da neve e a vegetação bem pequena, né, de baixa estatura. E aqui a paisagem da maior parte do ano, né? Inclusive as temperaturas podem chegar a perto de 30 graus negativos, né, bem baixos. Aqui os animais que ocorrem lá, o lemingue, aqui a lebre do Ártico, aqui o lobo do Ártico, e esse aqui é o boi almiscarado. Tá? Esses bois é bem interessante, eles se alimentam de musgos, especificamente. E eles andam nesses rebanhos e eles vão alternando a posição, né, para tolerar o frio. Então, ora, os que estão no meio vão alternando com os que estão mais para fora para fazer essa alternância para eles não congelarem, né, em função das baixas temperaturas. O segundo bioma mundial é a taiga. A taiga é também chamada de floresta de conífera ou boreal. Lá vai ocorrer, né, o efeito da aurora boreal, por isso o nome. E floresta de coníferas porque o principal vegetal que ocorre são as coníferas, que são os gimnospermas, né, os pinheiros, que formam então o estróbilo em forma de cone. Lembra, o estróbilo é a estrutura reprodutiva das gimnospermas. É onde vai se formar os espermatozoides, né? No caso, as células gaméticas masculinas, nas plantas elas não ganham esse nome de espermatozoide, e os óvulos, que no caso ganham o nome de oosfera. Então a gente tem a formação nessas estruturas chamadas estróbilos. Nas coníferas, eles têm o formato de cone, e por isso o nome conífero. A taiga ela vai se localizar numa faixa toda territorial, logo abaixo da tundra. Então, elas vão ter uma conexão, tundra e taiga. E logo abaixo da taiga, a gente vai ter as florestas decíduas. Então, a taiga ela vai ter, além dessa flora característica particular das gimnospermas, a sua fauna ela vai ser bastante variada e a gente vai encontrar tanto animais que são comuns lá na floresta decídua, quanto animais que são comuns lá na tundra. Então a gente vai ter essa tipografia da taiga variando conforme a posição, né? Então, se ela for mais perto da tundra, ela vai ter animais compartilhados com a tundra. Se ela for mais próxima da floresta decídua, ela vai ter animais compartilhados com a floresta decídua. Então, aqui a gente tem, então, a tipografia da taiga, né, os pinheiros.
Aqui na taiga a gente também vai ter, assim como na tundra, invernos mais longos, prolongados, e verões mais curtos, porém a temperatura média do verão ela é um pouquinho mais alta do que lá na tundra. E a estação do verão ela dura um pouquinho mais, em torno de 4 meses, né? No chamado verão. Então aqui, tanto na tundra quanto na taiga, a gente vai ter duas estações, né? O verão, que é intensamente frio, e o verão, perdão, que é um pouco mais quente, e o inverno, que é extremamente frio e é o mais longo, né? A estação mais longa, mais duradoura. E aí, tanto a superfície quanto os vegetais ficam sempre recobertos de neve. No caso aqui da taiga, esses vegetais, por serem coníferas, eles vão ter folhas aciculadas. Lembram o que é folha aciculada? É aquela folha bem fininha. Para que eles fazem isso? Porque esses períodos de cobertura de neve, apesar da neve ser a água na forma sólida, o clima é mais seco. Tá? Então, eles vão ter dificuldade de absorção de água e para não perder água para o ambiente, eles acabam então tendo essas folhas aciculadas. Aqui os animais, raposas, esse é o lince, aqui não está fazendo muito jus a foto dele, mas ele tem uma cabeça bem pequenininha, um corpo bem grande, né? O urso pardo, que aí a gente vai ter o compartilhamento do urso pardo lá na floresta decídua, depois a gente vai falar um pouquinho, esquilos também que vão ocorrer lá na floresta decídua, alces, que vão ocorrer também lá na floresta decídua. Tá? A gente vai ter raposa lá na floresta decídua e os felinos vão ser mais variados na floresta decídua, tá? A gente não vai ter esses felinos de coloração assim tão esbranquiçada, né, ou acinzentada, porque aqui, no caso, ele tem uma função que é a camuflagem, né? Já que eles passam a maior parte do ano na neve, e isso ajuda ele no momento da caça. A floresta temperada decídua, então. Ela vai ser típica, então, da Europa, da Ásia, da América do Norte e dos Estados Unidos. A floresta temperada decídua vai ser caracterizada por árvores muito grandes, frondosas, bem calibrosas, né? Que perdem as suas folhas ao fim do outono, né? E passam o inverno, então, todo sem folhas. E aí elas readquirem, essas folhas elas então germinam lá no início da primavera. E aí, por isso, o nome da floresta ser floresta temperada decídua, porque essas plantas decíduas ou caducifólias são essas que perdem, então, as folhas no inverno, né? Final de outono e inverno. Então, elas vão ser grandes, como carvalhos, faias, tá? Mas a gente também vai encontrar a vegetação mais arbustiva ou herbácea. Para que elas perdem as folhas no inverno? Como o inverno é muito, muito rigoroso, é muito frio, vai ser seco, né? Lembra? Inverno muito frio envolve, então, diminuição da água, né? Da umidade do ar, e aí, então, para elas tolerarem essa baixa umidade, elas acabam, então, perdendo as folhas para diminuir o metabolismo. E aí elas vão ter menos transpiração e vão poder, então, reservar essa pouca água disponível. Então, fauna característica aqui, linces, ó, o lince aqui, naquela região que é compartilhada com a taiga, né? Mas aqui a gente já vai ter um outro felino, ó, o puma. Já vamos ter outros animais, ó, javalis, veados, doninhas, o esquilo que ocorre lá também. E aqui embaixo eu sempre estou colocando que invertebrados, anfíbios e répteis são variados, tá? Por quê? Porque aí vai depender muito da região, né? E da tolerância que esses invertebrados, anfíbios e répteis têm. O que eu posso dizer para vocês? Que anfíbios, eles são animais de pouca tolerância ao frio. Então, tanto na tundra quanto na taiga, a gente vai ter pouquíssima ocorrência, pouquíssima, quase nenhuma. Tá? A gente vai ter aí um aparecimento de anfíbios aqui, na floresta temperada decida. Aqui é a tipografia
geografia da floresta, tá? Aqui para vocês terem, uma das características dela é ter as 4 estações bem definidas, então essa foto eu achei bem legal, que a pessoa tirou a foto do mesmo local no início de cada estação, né? Ou durante cada estação. Então aqui o inverno, aqui a primavera, verão e aqui o outono. Tá? Uma característica da floresta temperada decídua é que no outono, conforme elas vão perder as folhas, essas folhas elas ficam nesse tom alaranjado, né, avermelhado, dando essa característica de transição aqui embaixo, tá vendo? Ó? Alguns já estão ficando amarelados, depois eles ficam alaranjados, e aí a folha cai, né? E outros ainda está mais para esse tom verde, né, que é do verão. Então, a gente vai ter essa transição, né, durante a passagem do outono para o inverno. Aqui animais, aqui os animais, então, o puma, que a gente vai ter aqui também o puma, claro, não da mesma espécie, né, mas a gente vai ter um puma aqui também no Rio Grande do Sul, e esquilos, aqui o javali, tá? E aqui uma doninha, ela caçou um coelho aqui, tá? As doninhas, elas são carnívoras. Bom, aqui o bioma floresta tropical é o de maior extensão, né, dentro da faixa equatorial, e aí por isso essas florestas também são chamadas de florestas equatoriais. Elas também podem ser chamadas de florestas pluviais ou florestas úmidas, porque a gente vai ter um alto índice pluviométrico. O clima normalmente é quente, as temperaturas anuais elas não abaixam de 20 graus normalmente, então a gente vai ter calor associado a alta umidade. Tá? E essa alta umidade ela é mantida por evapotranspiração, que a gente chama. Então, é um ciclo de umidificação continuada. Então, por estar quente, as plantas transpiram muito, mantém a umidade do ar. E como elas são florestas com muitos rios, né, lagos, cachoeiras, elas também, em função do calor, vão ter alta taxa de transpiração, de evaporação, perdão, e aí essa evaporação também vai tornar o ar úmido. A umidade ela vai subir, vai se resfriar, vai condensar e vai chover. Então é um ciclo que se retroalimenta, né? Se autoalimenta dentro da própria floresta. A flora vai ser grande, exuberante, de folhas perennifólias, ou seja, diferente lá da floresta decídua, as folhas aqui elas não caem, né? Até porque a gente não vai ter o inverno rigoroso associado, então esse clima quente vai poder fazer com que elas se mantenham, né, perennifólias. A gente vai ter grande quantidade de epífitas, né, bromélias e samambaias, a gente vai ter aí uma diversidade muito grande de anfíbios, aí sim, de répteis e de primatas, né? Já que os primatas, na grande maioria, têm hábitos arborícolas, e aí aqui as árvores vão oportunizar, então, o ambiente mais adequado. E no solo, então, outros animais, aqui os felinos, né, como onças, felinos grandes, gatos, tá? Também, então, a tipografia, né, da floresta tropical, tá? Aqui até uma foto da floresta amazônica, que é um tipo de floresta tropical, tá? E aqui animais característicos, também aqui, ó, o mico, a onça pintada, que é nosso aqui, anfíbios, ó, aracnídeos, grandes répteis, grande variedade de répteis de todos os tamanhos. Então, a gente vai ter uma diversidade de formas animais muito maior do que nos ambientes que a gente viu anteriormente. Bom, aqui a savana, tá? A savana é um tipo de campo. A gente vai ter dois tipos de campo, a savana e a pradaria. A savana, ela vai
se localizar nas regiões ali, África, Ásia, Austrália, Américas, logo abaixo das florestas tropicais. Então, o clima ele pode ser tropical ou temperado, dependendo aí de se ela é mais próxima do Equador ou não, né? E as chuvas são intermediárias, então a gente vai ter períodos de chuvas e períodos de seca. A gente vai ter como característica, então, a presença de arbustos e árvores de pequeno porte. Na savana, a gente vai ter longas extensões de gramíneas, tá? Então, de vegetação mais rasteira, e trechos arbustivos, tá? Com arbustos e árvores aí formando pequenas matas ao longo desses campos. A gente vai ter animais, então, de grande porte, herbívoros, antílopes, zebras, girafas, elefantes, e os carnívoros, que são bem conhecidos, né? Leão, guepardo, leopardo. A gente vai ter uma infinidade de pássaros, gaviões, a gente vai ter também muitas aves carniceiras, então urubus, por exemplo, porque eles vão se alimentar, vão se aproveitar dos restos da caça desses grandes carnívoros aqui. Então aqui eu coloquei, né, a tipografia da savana, ó, vegetação mais rasteira e os arbustos, né, e árvores, o leão, a girafa, o antílope e aqui o elefante, tá? Aqui na foto tem as zebras, né? O segundo tipo de campo que eu falei é a pradaria. A gente tem aqui no Rio Grande do Sul um tipo de pradaria que são os pampas, né? Então a gente vai ter na América do Norte e na América do Sul, tá? A pradaria. Então a gente vai ter clima temperado com chuvas intermediárias. O que é esse clima temperado? A gente vai ter então invernos bastante frios e verões bastante quentes, tá? Flora, então, basicamente gramíneas, diferente lá da savana que a gente tinha. Aqui na pradaria, a gente vai ter pequenas matas, chamadas de matas ciliares, porque a pradaria ela vai ter pequenos cursos de água, e aí ao redor desses cursos de água, a gente vai ter essas matas chamadas de ciliares, tá? Que são matas, então, que protegem esses cursos de rios. E isso vai ocorrer no campo. E aí, então, a fauna, né, mais característica com animais de um porte um pouco menor do que em relação à savana, né? Então, aqui biotipo da pradaria, tá? Aqui são bisões, que é um tipo de gado que ocorre lá na América do Norte. Aqui um lobo e aqui a marmota. Os biomas mundiais, o deserto, tá? O deserto, ele é bem característico, né? Quando a gente fala dele, todo mundo já imagina uma tipografia. Então, a gente vai ter solo árido, o clima bastante seco. Então, a gente vai ter dias quentes e noites frias, nos desertos chamados de desertos quentes. E nos desertos frios, a variação entre dia e noite é menor. Mas as noites são muito frias também, tá? A pouca disponibilidade de água, então não é que não ocorra chuva, mas ocorre com muita raridade, né, com pouca frequência. Então, essa falta de água acumulada faz com que tanto vegetais quanto animais tenham adaptações a essa falta de água, né, a esse clima mais seco. Então, a gente vai ter um xeromorfismo, que a gente chama, muito intenso nessa região de desertos. Quem são essas plantas xeromórficas, então? As que podem acumular água, que é o caso dos cactos, né? As que têm uma cutícula de cera mais engrossada, tá? Então, uma cutícula mais espessa, ou ainda plantas que tenham raízes mais longas, que possam atingir grandes profundidades e captar água de camadas mais profundas do solo. Tá? E os animais também vão ser adaptados a essa realidade. Então, a gente vai ter aí roedores que possam se esconder, né? Os répteis vão ocorrer com grande abundância aqui,
porque eles têm a couraça, né? O corpo deles é revestido por aquelas escamas coriáceas, então eles resistem mais a essa falta de água. E os invertebrados, né? Tipografia do deserto, né? Esse solo então mais arenoso, ora pedregoso. Aqui o cactus, né? Que é uma planta então que tem essa adaptação, esse xeromorfismo, porque ele tem tecidos reservadores de água, um parênquima, né? Aqui a tipografia que normalmente a gente lembra quando fala de deserto, e aqui animais. Aqui um réptil, aqui o escorpião amarelo, que é típico do deserto. Aqui uma serpente, e aqui esse aqui é o ratinho canguru, que falou ali no slide anterior. E aqui, então, só para a gente ter uma visão geral da distribuição dos biomas terrestres, tá? Essa imagem, ela tá no livro do César e César. Então, a gente tem aqui esse mapa global, ó, tundra, que é mais perto do Polo Norte. Depois, azulzinho mais claro, a gente tem a taiga. Depois, aqui de verdinho, a gente tem a floresta temperada decídua. Depois, em amarelo, a gente tem as pradarias. Ó, pradaria aqui. Depois, a gente tem as florestas tropicais, que são desse verde aqui. As florestas tropicais, elas vão ficar localizadas entre os trópicos, tá vendo? Depois o chaparral é um tipo de campo também, mas ele é bem específico daqui. A gente não abordou. As savanas aqui de roxo, savana. Opa, savana no Brasil? Sim, a gente tem o cerrado e a gente tem a caatinga, tá? São dois tipos de savana que a gente tem aqui no Brasil. Então, aqui a gente tem uma visão geral. E os desertos que faltou, tá? O deserto aqui e deserto aqui. A gente vai ter regiões desérticas aqui e aqui, ó, tá vendo? Aqui a gente vai ter um deserto frio, tá? Na Argentina. No Chile, perdão. Agora a gente vai ver os biomas brasileiros, ok? Então, vamos. Para começar os biomas brasileiros, eu coloquei aqui um mapa e a gente vai abordar esses 6 principais biomas brasileiros, tá? Durante a apresentação eu vou falar um pouquinho de outros biomas também, que são variações desses aqui, tá? Mas esses são os 6 grandes biomas, tá? Floresta amazônica, que é um tipo de floresta tropical bem característico. Aqui o cerrado. Aqui a caatinga. Lembra que cerrado e caatinga, eles são tipos de savanas, tá? Savanas características brasileiras. Depois a gente tem aqui essa grande extensão amarela, que é a Mata Atlântica, que vocês vão olhar, nossa, quanta Mata Atlântica! Dessa extensão toda aqui original, a gente hoje tem menos de 10% preservado, tá? No Rio Grande do Sul, a gente tem só uma pontinha aqui e uma região serrana aqui preservado. E a gente vai falar um pouquinho dela também. E aqui no sul, o Pampa, que é um tipo de campo, pradaria, aí no caso, né? E o Pantanal Mato-Grossense, que é bem característico, vai pegar aqui o Brasil e uma parte aqui da América do Sul, de outros países da América do Sul. A floresta amazônica, eu não vou me deter muito aqui nos territórios, tá? Isso aqui vai ficar aqui na apresentação, mas a gente tem como característica, né, essa questão pluviométrica, então a gente tem chuvas constantes, inclusive tem uma brincadeira, né, que tem o horário da chuva lá na floresta. Temperaturas médias anuais 25 graus, considerando aí a estação mais fria também, tá? E aí eu vou passar. A gente tem a tipografia da floresta amazônica, tá? Grandes rios dividindo os trechos de floresta, árvores de grande porte, tá? Vê aqui também uma visão aérea das árvores, né? E a mata fica bem fechada, né? Uma mata densa.
grande número de espécies que vão ter esse hábito de formar cipós ou se entrelaçar com outras. E isso vai formando uma conexão entre elas, né? Aqui eu coloquei só para a gente ter uma ideia que hoje ele é um bioma bem danificado pela ação humana, né? Que a gente tem uma remoção de árvores da floresta. Essa remoção ela pode ter dois objetivos, tá? A venda de madeira, que é um dos principais, ou ainda a liberação de área para a criação de gado. A pecuária e também a agricultura, elas vêm se inserindo dentro da floresta e a gente vai tendo essa retirada de vegetação original, tá? Aqui, então, animais e plantas característicos, tá? Primatas. Aqui a gente tem o peixe-boi e o boto. São dois mamíferos bem característicos da floresta amazônica, dessa região amazônica. Eles, como os rios amazônicos, eles também vão descer em direção ao Cerrado e ao Pantanal, a gente pode ter ocorrência desses animais também nessa conexão desses biomas, né? Aqui a Vitória régia, que é uma planta aquática bem característica dessa região, que também vai ocorrer, né, nos biomas em que esses rios tiverem conexão. Araras, né? Aqui a onça pintada. Tá? Então, a gente tem aqui a floresta amazônica, tá? A floresta amazônica, apesar de ela ser muito conhecida, ser considerada o pulmão do mundo, né? Em relação aos outros biomas brasileiros, a gente pode dizer que ela é o que menos perdeu em extensão territorial ainda, tá? Ela é a que menos sofreu desgaste. Tem aqui a Mata Atlântica. A Mata Atlântica ela também é uma floresta úmida, só que a diferença dela em relação à floresta amazônica é que ela é uma floresta úmida litorânea. Então, lembram lá toda aquela faixa de extensão territorial amarela na costa brasileira. Então, a gente vai ter chuvas frequentes e abundantes, a temperatura média anual é um pouquinho mais baixa, ó, 22 graus. A região aqui, por exemplo, sul, em que a gente tem os invernos rigorosos, essa média de temperatura ela baixa ainda mais, né? Então, a gente vai ter vegetação densa, assim como lá na floresta amazônica, só que a gente vai ter uma diversidade, né, uma característica de diversidade um pouco diferente, tá? Aqui na Mata Atlântica, como ela é mais litorânea, a gente vai ter muita ocorrência de cachoeiras, diferente lá da floresta amazônica, em que a gente vai ter aqueles rios mais volumosos, né? Rios maiores em extensão, inclusive. Aqui na Mata Atlântica a gente vai ter rios, só que esses rios eles vão ser menores em extensão e também a gente vai ter muita ocorrência de cachoeira. Muitas espécies endêmicas e ameaçadas de extinção. O que é uma espécie endêmica? É uma espécie que ocorre só naquela região. Então, toda vez que a gente degrada esse ambiente, elas, então, entram em ameaça de extinção. E a tipografia da Mata Atlântica, eu vejo uma diferença em relação lá à floresta amazônica, né, cachoeiras, muitas epífitas também, né, bromélias aqui é uma bromélia chamada cravo do mato, que a gente tem muito aqui em Porto Alegre, nas árvores de Porto Alegre. Por quê? Porque Porto Alegre está dentro de uma área de Mata Atlântica original. Tá? Apesar da gente ter toda essa urbanização, a gente tem o bioma de Porto Alegre e a Mata Atlântica. Animais também, né? O mico. Aqui o mico ele é da região lá do Rio de Janeiro, né? Aquela parte da extensão da mata lá. Arara azul, tá? Felinos pequenos, gatos do mato. Muitas aves. Esse aqui é o tucano de bico verde, ele é aqui da parte mais sul da Mata Atlântica, tá? É bem bonitinho esse tucano. Como eu falei, a Mata Atlântica, assim como outros biomas, elas podem ter variações, tá? Uma dessas variações da Mata Atlântica, a gente tem duas aqui. O manguezal, que ele vai ocorrer em toda a extensão, tá? Pode ocorrer aqui no Rio Grande do Sul também, mas a gente vai ter uma grande ocorrência de manguezais mais
para a região aí sudeste e nordeste do Brasil. Tá? Os manguezais, eles então vão ter áreas alagadas, vão ter encontro de águas doces e salgadas, e a gente vai ter então árvores características com essas raízes que saem do solo, porque o solo fica lodoso e com a presença da água salgada diminui muito a taxa de oxigênio. Então essas raízes elas saem e elas acabam funcionando como respiradores. Tá? Essas raízes, então, que saem para fora do solo. Elas são chamadas de pneumatóforos. A gente falou dos pneumatóforos o ano passado também. E como elas vão ter essa característica, então, de ficar com essas raízes para fora, elas vão ter muitas raízes escora, que são essas, então, para que a planta não caia, né? Não tenha instabilidade. E a mata da araucária, que a gente vai ter aqui na região sul do Brasil, vai pegar, então, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. A mata de araucária vai ocorrer dentro do bioma Mata Atlântica, assim como o manguezal, tá, pessoal? E a gente vai ter, então, como principal característica da mata de araucária, a presença da araucária angustifolia. Aqui tá até errado, foi um acento, né? Não tem esse acento no nome científico. A araucária angustifolia, ela é a árvore símbolo da região sul do Brasil. Ela é também chamada de pinheiro do Paraná, ou pinheiro brasileiro, e a gente vai extrair dela, então, o pinhão, que a gente gosta muito aqui no Rio Grande do Sul, né? Agora no inverno. O pinhão, ele serve de alimento para vários animais, tá? Vários animais. Aqui eu coloquei para vocês, aqui nessas fotos, tá? É de uma área de mata de araucária dentro da Mata Atlântica, de uma saída de estudos que eu fiz. Essa área aqui é em São Francisco de Paula, tá? Tem uma área preservada lá chamada Floresta Nacional de São Francisco de Paula, Flona, de São Chico. E a gente tem, então, aqui a foto da árvore característica, né, araucária. Tá? Aqui, para vocês verem, ó, a mata, que a gente estava fazendo uma trilha, cachoeira, ó, o professor Everton aqui, cachoeira. Aqui, uma visão do outro lado da cachoeira. E aqui, pessoal, essa cachoeira tá aqui, ó. Tá vendo? A gente estava aqui nesse miolo, tá? Porque a gente tem acesso à cachoeira, dá para tomar banho de cachoeira se for no verão. A gente foi no inverno aqui, então estava meio frio, mas a gente pode tomar banho de cachoeira. E aí, quando a gente terminou a trilha, lá do outro lado da trilha, a gente enxergava a cachoeira por onde a gente passou. Tá? Para vocês terem uma ideia, então a gente tem aqui a floresta, a mata de araucária, dentro da Mata Atlântica. Outro bioma que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul é o Pampa. Ele é um tipo de campo pradaria, tá? Também chamado de campo sulino. Então a gente vai ter da metade para o sul do Rio Grande do Sul, no Uruguai e na Argentina. Então, o Pampa é caracterizado pelos invernos frios, com temperaturas abaixo de 0 graus, geada, ocorrência de geada, os verões quentes e úmidos, que a gente sofre tanto aqui, né? A quantidade de chuva ela vai ser uniforme durante o ano, apesar de agora a gente estar vivendo um monte de estiagem aqui no Rio Grande do Sul, mas normalmente essas chuvas elas são bem distribuídas, tá? O solo é fértil e profundo, e isso vai oportunizar muito a agricultura, por isso que o nosso estado é tão famoso na questão da agricultura. Formação de banhados, a gente vai ter muito aqui no Rio Grande do Sul, né, os banhados, que são essas áreas de transição. Essas áreas de banhados, na verdade, elas recebem água da chuva que escoa, né, de regiões mais altas. Então, elas ficam nesse momento de transição aí e servem de transição para o ambiente aquático. Então, vão ocorrer perto de lagos, né, lagoas ou de rios. A gente tem a tipografia característica do Pampa, tá? Ó, grandes extensões de gramínea e lá adiante um trechinho de mata. Tá? Aqui também, ó. Aqui, inclusive, numa inclinação, tá? Esse aqui é o gato dos pampas, aqui o ratão do banhado e aqui o tatu, tá? Que são animais característicos do pampa. A gente vai ter outros, né? Felinos, além do gato do pampa, outros roedores, né?
A gente vai ter preás também, que é um ratinho um pouquinho menor que o ratão do banhado. E uma variedade aí de anfíbios, répteis e invertebrados. O cerrado, então, ele vai estar na região centro-oeste do nosso país, é um bioma bem afetado também pela ação humana. Vai ter clima quente, com temperatura média anual de 26 graus e as chuvas mais concentradas no verão, tá? O solo ele vai ter uma alta concentração de alumínio e ferro, então vai ser um solo mais ácido e de cor avermelhada, tá? Com baixa concentração de matéria orgânica, então ele não vai ser muito apropriado para vários tipos de culturas, ok? Então aqui a gente vai ter uma tipografia típica do cerrado, ó. Então essas árvores, as árvores elas têm esse aspecto mais retorcido. Elas são de casca, então, bem espessa. Então, elas são árvores de casca engrossada e aspecto retorcido, tá? Para aguentar, já que as chuvas são irregulares, para aguentar essa falta de água que pode ocorrer, tá? E eles também têm adaptações de raízes para tolerar também essa ausência da chuva e aguentar possíveis queimadas. Então, mesmo que ocorra a perda da planta dessa parte superfície que fica acima do solo, as raízes às vezes toleram, né, esse fogo e depois regeneram. Aqui animais característicos da região: tamanduá, tucano, lobo-guará, que a gente vai ter aqui também na região serrana do Rio Grande do Sul, a anta, onça. Ah, professora, mas você não disse que a onça é lá da floresta? Sim, pessoal, o cerrado ele vai fazer divisa, né, com a floresta amazônica, então a gente vai ter ocorrência de animais compartilhados lá com a floresta amazônica, tá? E isso vai valer para o Pantanal também, que faz divisa com a floresta, e a mesma coisa do cerrado em relação à Mata Atlântica e do cerrado em relação à Caatinga. Então, todos os que fazem divisa, em algum momento eles compartilham animais, né, que vão circular e vegetais também que podem ocorrer nos dois tipos de biomas. Então, vai ser principalmente característica da região Nordeste, mas ela vai ocorrer até o norte de Minas Gerais. A gente vai ter, então, como característica a seca prolongada, temperaturas médias anuais altas, 26 graus, e aí a gente vai ter, então, ela é uma savana com alto índice de xeromorfismo, porque como ela vai ter períodos de seca prolongados, as plantas, então, vão ter essas adaptações, tá? Ela tem esse nome porque quando a vegetação fica muito seca e perde as folhas, que acontece com bastante frequência, elas ficam num tom esbranquiçado. E em tupi, o termo caatinga significa mata branca. O solo vai ser pedregoso, muitos rios intermitentes. O que é isso? Que são rios que secam no período de seca e quando volta a chover, eles voltam à formação, tá? E aí muitos animais adaptados, né, a esses períodos de seca intensa. Característica. Esse aqui é o xique-xique, que é o principal cactus que tem lá. Aqui é o fruto do xique-xique, um lagartinho comendo ele. As matas dos cocais, elas são uma variação da caatinga, tá? Vai ter uma característica de ter, então, esses coqueiros como principal formação vegetal, tá? Vai ocorrer dentro da caatinga. O Mato Grossense, para a gente encerrar, vai ser, então, um bioma lá da região centro-oeste, vai pegar o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Ele, na verdade, sofre muita influência, tanto da floresta amazônica quanto do Cerrado da Caatinga, porque ele recebe, na verdade, todos os rios desses outros biomas vão desaguar lá no Pantanal. E aí, por isso, então, ele vai ter aqueles momentos, né, quando a gente tem uma maior inundação, um maior período de chuvas, esses rios, então, eles acabam transbordando e vão desaguar lá no Pantanal e eles vão inundar aquela região. Tá? É a maior área alagada
das Américas, né, o Pantanal, e a gente vai ter então esse período, né, de alagamento. O período de chuvas então vai ocorrer entre os meses de junho a setembro, está por vir agora o período de chuvas. E aí depois disso as águas vão baixando lentamente, né, e isso é um bom fertilizante do solo. Visão geral do Pantanal, período da seca aqui embaixo, período alagado aqui em cima, tá? O tuiuiu, que é uma árvore símbolo de lá, e aqui os jacarés, tá? Que vão ocorrer com bastante frequência em função dessas áreas alagadas. Então, para encerrar, como eu falei para você, semana que vem a gente vai ter essa tarefa interdisciplinar de Biologia, Matemática e Português. Fiquem ligados. Mandem suas dúvidas na plataforma Iônica. Eu sei que o vídeo ficou bem longo, né? Deu 1 hora de vídeo quase, mas vejam ele, tirem as suas dúvidas, anotem o que vocês ainda não entenderam, me mandem lá na Iônica, e a partir dessa semana a gente vai ter as lives, então vocês podem me perguntar nas lives também. Boa semana para vocês, beijo da Prof.